para ser igreja peregrina. Aleluia. O Senhor nos enviou. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e vamos anunciar o Evangelho e lutar pela libertação de todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem na opressão. Solenidade da Santíssima Trindade. O amor infinito de Deus pela humanidade é a Trindade imanente e a Trindade econômica. Trindade imanente é a Trindade em si. O amor infinito de Deus por toda a humanidade, a misericórdia infinita de Deus, a Trindade em si. E a Trindade econômica é Deus salvando toda a humanidade. É a salvação de toda a humanidade, a Trindade na economia da salvação. Deus salvando toda a humanidade. Na primeira leitura, lá do Deuteronômio, nosso Deus é o único Deus. Vemos lá no Pentateuco a realidade trinitária. E na segunda leitura, Paulo escreve aos Romanos, muito bonito, a nossa filiação divina pelo Espírito Santo, que o Espírito do Senhor está em nós e temos a filiação divina na força do Espírito do Senhor. Vamos testemunhar a boa notícia pelo mundo afora e anunciar o Evangelho pelo mundo afora e transmitir e anunciar a misericórdia infinita de Deus por toda a humanidade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A metáfora do Evangelho, nessa solenidade da Santíssima Trindade, é o envio dos apóstolos. E hoje, Jesus está enviando todos nós. Somos batizados e enviados. O nosso Senhor Jesus Cristo encontrou os apóstolos e envia todos os apóstolos em missão. E hoje envia todos nós que somos batizados e enviados. Jesus designou para todos irem numa montanha, e essa montanha é designada para todos nós irmos, que somos discípulos, somos cooperadores da copiosa redenção, e vamos anunciar a boa nova. E quando os apóstolos viram o Senhor, adoraram o Senhor, na montanha que o Senhor designou. E Ele está designando essa montanha para todos nós irmos e adorar. Adorar com toda a força, com todo o entendimento, com toda a sabedoria. Que todos estejam na montanha designada pelo Senhor. Fazendo uma análise, que montanha é essa? Essa montanha é a nossa montanha de oração,
a nossa igreja de adorar o Senhor. Em qualquer lugar que nós estivermos, temos que fazer a montanha de adoração para adorar o Senhor, rezar com amor e confiança. E o nosso Senhor Jesus Cristo aproximou-se dos apóstolos e falou da autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E enviou todos os apóstolos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos sejam batizados, batizar em nome de Cristo Senhor. E Jesus falando aqui no estudo de Cristologia, é o Jesus histórico falando. O Jesus histórico enviando todos os apóstolos em missão. E hoje está enviando todos nós em missão. Vamos anunciar a boa nova e batizar todas as pessoas, que todas as pessoas sejam batizadas. E Jesus fala da autoridade dele, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e envia os apóstolos. E essa autoridade nós temos que fazer uma análise. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todos nós que somos batizados, somos o povo sacerdotal, somos ungidos em Cristo. Participamos dessa autoridade de Cristo que ele está dizendo na boa notícia de hoje. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E também, quem recebe o sacramento da ordem, recebe o óleo que todos recebem no batismo, recebe nas mãos o sacramento da ordem, tem a autoridade de Cristo para agir na pessoa de Cristo, abençoar em nome de Cristo. E todos os batizados, todos que vivem o batismo, que perseveram no santo batismo, está na autoridade de Cristo para anunciar a boa nova e batizar a todos. Na oração, rezar com amor e confiança, que todos sejam batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No estudo de Cristologia, nesse Evangelho, encontramos o Jesus histórico enviando os apóstolos e o Cristo da fé, o Senhor dos Senhores. Encontramos a Trindade imanente. E também encontramos a Trindade econômica no Evangelho dessa solenidade da Santíssima Trindade. E Jesus envia ensinar tudo o que ele escreveu, ensinai tudo o que vos prescrevi. É o Evangelho, toda boa notícia, ensinar para que toda a gente esteja com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E concluindo, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Em todos os momentos, ele está no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo e nos enviando. E ensinando todos nós a viver a fraternidade. E é muito bonito que a metáfora do Evangelho é o envio dos apóstolos, o envio de todos nós. E a pedagogia fundamental para vivermos a fraternidade com todas as pessoas, com todos os irmãos e irmãs, que fazendo uma análise literária no Evangelho, no envio dos apóstolos, para todos nós vivermos em comunidade. Sejamos comunidade, vivemos a fraternidade em comunidade, que somos todos irmãos e irmãs. Que a Trindade age em todas as pessoas, seja no irmão nosso que está na rua, como diz, está desorientado, mas todos foram criados na iluminação de Deus,
na sabedoria de Deus, na misericórdia de Deus, o Todo-Poderoso, e seja num empresário, num artista que está no auge do sucesso. Todos são iguais. Que a Trindade, o Senhor Deus, age em todos igualmente, age em todos e chamando todos à conversão. E Jesus envia a todos nós para anunciar a boa notícia e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo na Trindade, que todos sejam batizados. Temos que fazer análise literária de perícope por perícope e ver e refletir que Jesus enviando os apóstolos é o Jesus histórico, que na união hipotástica a natureza de Jesus, a humanidade e a divindade. Ele está enviando os apóstolos em sua humanidade, mas na sua divindade, na união hipotástica, que é as duas naturezas. Ele envia todos. Ele é o Senhor dos senhores. E concluindo, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Temos que traduzir esse fim do mundo. Ele está no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo em todos os momentos. E por que ele diz o fim do mundo? Que nós somos passageiros nesse mundo físico, não viveremos para sempre. Nós temos que produzir frutos, produzir boas obras para ficar no mundo físico, para as outras pessoas se alimentarem. A nossa morada é a eternidade, é o céu. Façamos tudo o que Cristo está nos dizendo e vamos anunciar que Ele está enviando todos nós, que somos batizados e enviados, que todos vivam em comunidade, como Jesus está enviando os apóstolos, que todos os entes humanos sejam prudentes e vivam em comunidade, tenham amor e caridade com o próximo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente permaneçam em Cristo, vivam em comunidade, que todos sejam um em Cristo Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piesíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Bom domingo, bom almoço. És tu.